pessoas em cada igreja go into their homes, vão para suas go casas, into their places of employment, vão para os seus lugares de trabalho and be a blessing. e sejam uma bênção, With the favor of God upon their com o lives, favor de Deus sobre a vida the delas, blessings of God upon their as lives, bênçãos de Deus sobre a vida and delas the words of Christ within their lips. e as obras de Cristo nos lábios delas. Father, thank you Pai, eu te for agradeço bringing peace, por trazer paz, bringing health, por trazer saúde, bringing wealth, trazendo riqueza, bringing the gospel of the Lord Jesus Christ trazendo o evangelho do Senhor Jesus to Cristo this great country. para este grande país. Father, we thank you one more time. Pai, nós te agradecemos mais uma vez. Oh, we glorify you. Oh, nós te In glorificamos Jesus' name. em o nome de And Jesus. everyone said, E todos digam amen. You amém. may be seated. Vocês podem se assentar. Over the last number of days, Pelos últimos dias, we've had a lot of wonderful word that Nós- has been ministered to us. tivemos palavras maravilhosas que foram ministradas a nós. We've been encouraged to consecrate ourselves. Nós fomos encorajados a nos consagrar. We've been encouraged to embrace the spirit of faith, Fomos encorajados a abraçar o espírito da fé. to speak what you believe. Falar aquilo que você crê. We've been encouraged Fomos encorajados to love one another. em amar uns aos outros. We've been encouraged Fomos encorajados to humble ourselves before our God. a nos humilharmos diante do Senhor. And we've also been encouraged E também fomos encorajados to not quench what the Spirit has revealed to us. a não apagar ou extinguir aquilo que o Espírito The revela a Spirit of nós. God is the great teacher. O Espírito de Deus é o grande And mestre. once again, He will remind us. E mais uma vez, Ele vai nos He lembrar. will guide us into all truth. Ele vai nos guiar em toda a He verdade. will show us things to come. Ele vai nos mostrar coisas por And vir. He will teach us all E things. Ele vai nos ensinar todas as There have coisas. been things that have been taught in these sessions Existem coisas que foram ensinadas nessas sessões that we must not quench. que nós não podemos apagar. We must not treat them as worthless, Nós não podemos tratá-las como nenhum valor, with little value. com pouco valor. The Spirit of God has been so kind to us O Espírito de Deus tem sido tão gentil to reveal conosco His word rich e within our lives. revelar a sua palavra tão ricamente em nossa vida. If He's kind enough to reveal these things, Se Ele é gentil o suficiente em revelar estas we coisas, must be careful nós devemos ser to cuidadosos tend to these things carefully. e atentar a essas coisas cuidadosamente. I was in a restaurant with a pastor and his wife a number of years ago. Eu estava num restaurante com um pastor e a esposa dele há uns anos We atrás. were talking about godly things. E nós estávamos falando sobre as coisas de And Deus. she took out a napkin E ela pegou um lenço, and um guardanapo, put a whole bunch of dots on the napkin. e colocou um tanto de furinhos naquele guardanapo. She put that in front of me. E ela colocou na minha frente. And she said, connect the dots. E ela falou, conecte agora os pontinhos And I um com o looked at outro. that paper, E eu olhei naquele all papel, those dots on com it, aqueles furinhos que tinha. and I couldn't connect the dots. E eu não conseguia conectar os She furinhos. said, what's the problem? Ela perguntou, qual é o problema? I said, there's no numbers by the dots. Eu falei, não tem números aqui nos If I had furinhos. numbers, I could connect the dots. Se eu tivesse números, eu poderia conectar um furinho ao And outro. she said something I'll never forget. Ela disse algo que eu nunca vou esquecer. And that's the problem with most of Christianity. E este é o problema com a maioria da cristandade, dos cristãos. Nós ensinamos este We assunto. teach that subject. Nós ensinamos esse outro assunto aqui. We feed the people this idea. A gente alimenta o povo esta ideia. Give them this doctrine. A gente dá a eles esta doutrina. And then we put it in front of them. E a gente coloca diante deles. Connect the dots. E a gente fala, agora una os When pontinhos. she said that to me, Quando ela disse isso para mim, there was something that welled up within me. foi algo que cresceu dentro de mim. It seems like to me, for me personally, Parece que para mim, pessoalmente, that Paul said these words. que Paulo disse estas I have palavras. laid the foundation. Eu coloquei o fundamento. You be careful how you build on the foundation. Cuidado como você vai edificar sobre o That fundamento. means that there is a foundation Isso significa que se existir um that fundamento must be laid within each and every one of us. que deve ser depositado em cada um de If nós, we're going to succeed in our se family, vamos ser bem-sucedidos na nossa família, within our employment, com os nossos within trabalhos, our schools, nas nossas in escolas, every area of our em life, cada área da nossa vida,
We must have this foundation laid Nós within our lives. precisamos ter esse fundamento estabelecido em nossa vida. I believe personally Eu creio pessoalmente that humility is the primary que purpose. humildade é o propósito primordial. It is the foundation underneath the foundation. É o fundamento abaixo do fundamento. Because if you do not know Porque se você não souber how to retire, como você deve se aposentar dos seus caminhos, how to withdraw, como você ir dar um passo para and trás to yield, e você se sujeitar, se if you do not submeter, understand that principle, se você não entender este then princípio, everything else laid on top of então that tudo mais que foi edificado em cima will disso be dysfunctional. vai estar fora da sua função. I want to spend a little time with you today. Eu quero gastar um pouco de tempo com você This is hoje. my last session. Esta é a minha última I'll be sessão. going back to America tomorrow. Eu vou voltar para os Estados Unidos amanhã. But there's a principle that I want to lay with Mas you tem um princípio que eu quero depositar em você. that for me is also another foundational principle that we all must understand. Que para mim também é um outro fundamento, um princípio de fundamento que nós precisamos I entender. wish I would have understood this principle as a new Christian. Eu gostaria de ter entendido esse princípio quando eu nasci de novo, Wish como somebody bebê would have given cristão. me this in the new membership class. Se alguém tivesse me dado isso na sala de It would discipulado, have made my Christianity a whole lot easier. isso teria feito a minha vida de cristianismo mais The fácil. starting point O ponto inicial of our journey with Christ da nossa caminhada com Cristo is called carnality. é chamada carnalidade. Brother Chikar, Tiago, I want you to look at the eu quero que você olhe screen, if you will, for a moment. para o data show, para o projetor por um momento. The starting point of our Christian life. O ponto inicial da nossa vida cristã, No matter the background that you come from, não importa de onde você vem. there are some of us that come from all of us have come from two types of backgrounds. Todos nós viemos de dois tipos de passado. Either you were a good, kind, and gentle person, Ou você foi uma pessoa boa, or gentil, you were a mean, lean, fighting machine. ou você era uma máquina de briga. How many of you were a good and kind and gentle person before you got born again? Quantos aqui eram pessoas legais, generosas e gentis antes de nascer de novo? And how many of you were kind of a lean, mean, fighting machine? Quantos de vocês eram uma máquina cruel de briga? Some of you, my mother might not have allowed me to play with Alguns de vocês, minha mãe não deixaria eu brincar com você. because I was kind of always a good kid. Porque eu sempre fui uma criança muito boa. But whether we start out as a lean, mean, fighting machine, Mas mesmo se a gente se nós tenhamos começado como uma máquina cruel, or a goody goody two shoe person, ou uma pessoa muito, muito, muito boa como açúcar, or a good person, ou uma pessoa boa, we all start out with the same starting blocks. nós sempre começamos nos mesmos passos. No one has an advantage Ninguém tem a in vantagem your Christian development. no seu desenvolvimento Just cristão. because you're a good person Só porque você é uma pessoa boa, or kind of a bad person, ou você foi no passado uma pessoa you're still in ruim. need of a Savior. Você ainda precisa de um Salvador, ainda precisa de Jesus. And you're referred to as fleshly. E você se refere como carnal. 1 Corinthians chapter 3, 1 Coríntios capítulo 3, verse 1. versículo 1. 1 Corinthians chapter 3, 1 Coríntios and 3, verse 1 says these words. versículo 1 diz assim: And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, E eu, irmãos, não pude vos falar como a espirituais, but I had to speak unto you as unto carnal, mas como a carnais, even as unto babes in Christ. até mesmo como a meninos em Cristo. I want you to notice here that carnality Eu quero que você note aqui que carnalidade and being a baby e sendo menino, um are bebê, synonymous terms. são termos sinônimos. They mean the same. Significam a mesma coisa. A new convert, Um novo when convertido, you accept Christ as your Lord and Savior, quando você aceita a Jesus como seu Senhor e Salvador, you're classified as a baby Christian. você é classificado como um bebê cristão. You're classified as a carnal Christian. Você é classificado como um crente carnal. Now, the word carnal means Agora, this. a palavra carnal significa isso. It means
pertaining to the flesh. significa dar atenção à carne. The word carnal means A palavra carnal to be significa governed by your human nature. ser governado pela sua natureza humana. To be governed by your human nature. Ser governado pela sua natureza humana. It means to be flesh ruled. Significa ser governado pela carne. When you are flesh governed, Quando você é governado pela it carne, means that your flesh significa que a sua carne is governing what you think, está governando o que você pensa, what you say, o que você diz and what you do. e o que você faz. Every single one of us, Cada um de the nós, moment you step into Christianity, no momento em que você passa para o our cristianismo, thoughts are governed by our flesh, nossos pensamentos são governados pela nossa our carne, words are governed by our flesh, nossas palavras são governadas pela and carne our actions are governed by our flesh. e nossas ações são governadas pela nossa carne. As a flesh-governed person, Como uma pessoa governada pela carne, your life will produce certain things. a sua vida vai produzir certas coisas. Galatians chapter 5. Gálatas capítulo 5. In Galatians chapter 5, Em Gálatas capítulo 5, verse 19, versículo 19, we have what is referred to as nós temos o que são referidas the como works of the flesh. as obras da carne. Can I put it to you like this? Eu posso colocar para você dessa forma? When flesh is in control, Quando a carne está em controle, these things will be produced. essas coisas vão ser They'll produzidas. be produced through your thought life, Vão ser produzidas pela sua vida de pensamento, through your words, através das suas and palavras through your actions. e através das suas ações. Galatians 5 and verse 19. Gálatas 5:19. Now the works of the flesh are manifest. Agora, as obras da carne são manifestas, as quais são Adultery, fornication, prostituição e adultério, uncleanness, lasciviousness, impureza, lascívia, idolatry, witchcraft, hatred, idolatria, feitiçarias, inimizades, variance, emulations, wrath, strife, porfias, emulações, iras, seditions, and heresies, pelejas, dissensões e heresias, envyings, murders, and drunkenness, invejas, homicídios e bebedices, revelings, brigas, and such like. glutonarias e coisas semelhantes. Underline the word "and such like," Sublinhem a palavra because semelhantes, that implies that this is but porque a isso, short list isso implica que é só uma lista pequena of what the flesh will produce do que a carne vai produzir when it is in control. quando ela está em Everybody controle. say, but a short list. Diga comigo, uma lista pequena, But a short list. mais uma lista pequena. And so as a child of God, Então, como filho de Deus, when you see adultery occurring in your life, quando você vê o adultério acontecendo na sua it's vida, because flesh is in control. é porque a carne está no The controle. hatred and bitterness, O ódio e a amargura, the poor language that we use today, a linguagem pobre que nós usamos hoje. all the result of our flesh being in control. Tudo isso é um resultado da carne estando em controle. Now, lest you think, Agora, a não ser que você pense, well, you know, I'm not an adulterer. você pode pensar, não, eu não sou um I adúltero, don't have any fornication in me. eu não tenho nenhuma prostituição acontecendo I'm not comigo, hating anybody. eu não estou odiando ninguém, I'm not envying anything. eu não estou invejando nada. Lest you think that, well, I look at this list and I'm okay. E a não ser que você olhe para essa lista e fala, tá tudo bem, Go eu with estou me to bem. go to 1 Corinthians chapter 3. Vamos para 1 Coríntios 3. Because 1 Corinthians chapter 3. 1 Coríntios, novamente, capítulo Because in 3. 1 Corinthians chapter 3, Em- we're going to learn Em 1 Coríntios 3, nós vamos aprender that carnality que carnalidade is not always immorality. não é sempre imoralidade. You do not have to be immoral to be carnal. Você não tem que ser imoral para You ser do not have carnal. to be immoral to be fleshly. Você não tem que ser imoral para ser carnal. Let's go ahead and read 1 Corinthians 3 in its context, Vamos ler 1 Coríntios 3 no seu contexto, beginning with verse 1. começando no versículo 1. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, but I had to speak unto you as unto carnal, even as unto babes in Christ. mas como a carnais, como a meninos em Cristo. So I fed you with milk and not with meat, Com leite vos criei e não com carne, for hitherto you were not able to bear it, neither yet now are you able. porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora For podeis. you are still carnal.
porque ainda sois carnais. Where there's among you envy, strife, and division. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, Are you not carnal and walk as men? não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Now most people stop right there. Agora a maioria das pessoas param aí. But let's keep reading. Mas vamos continuar lendo. Verse 4. Versículo For 4. while one saith, I'm of Paul, Porque dizendo um, eu sou de Paulo, another saith, I'm of Apollos. e outro diz, eu de Apolo, Are you not carnal? porventura não sois Then carnais? is Paul. Pois quem é Paulo? Who then is Apollos? E quem é Apolo? By ministers by whom we have believed, Senão ministros pelos quais even crestes, as the Lord gave to every man. e conforme o que o Senhor deu a cada um. I planted, Eu plantei, Apollos watered, Apolo regou, God gives the increase. mas Deus deu o crescimento. So then neither is he that planteth anything, Pelo que nem o que planta é alguma neither is he coisa, that watereth anything, nem o que rega é alguma but coisa, God gives the increase. mas Deus que dá o If you crescimento. put 1 Corinthians chapter 3 verses 1 through 7 in its context, Se você colocar 1 Coríntios 3, de 1 a 7 no seu contexto, he's simply saying, some of you are saying, I'm of Paul. ele está simplesmente dizendo, alguns de vocês dizem, eu sou de Paulo. And some of you are saying, but I like Apollos better than Paul. Alguns outros estão dizendo, não, eu gosto de Apolo melhor do que He's Paulo. saying, are you not carnal? Ele está perguntando, vocês não são Let me carnais? put this very plainly. Deixa eu falar bem claramente. If you have favorite teachers, Se você tem mestres favoritos, that's evidence that you have need of spiritual development. isso evidencia que você tem necessidade de crescimento espiritual. It's evidence that you need to grow up. Evidencia que você precisa crescer. Yeah, but I love Mas eu amo ouvir Pastor Bud. No, I like to hear Guto teach. Não, eu gosto de culto. No, I like to hear Sister Jan Não, teach. eu gosto da irmã Jen And so what pregando. we're doing is we're putting O que a ourselves gente está fazendo? Estamos in a category to where we have favorite teachers. nos colocando numa categoria onde temos mestres And favoritos. so when the favorite teacher gets up to speak, Então, quando o mestre favorito se levanta para pregar, all ears, você tem todos os ouvidos, você anota tudo, but when your non-favorite teacher mas steps quando o up, seu menos favorito se levanta para ensinar, aí você vai. but listen to me now. Mas me ouça agora. Your favorite teacher O seu mestre favorito does not have all the truth. não tem toda a verdade nele. And there are some non-favorite teachers E existem alguns menos favoritos that have mestres studied the Word of que God. também estudaram a They palavra have de truths Deus that can be delivered unto e us. eles têm verdades que podem ser liberadas para But because nós. we dumb ourselves down, Mas porque a gente se coloca para baixo, then we don't pay attention and capture the truth a that gente they deliver não to us, presta atenção e captura a verdade que nos é because we don't ensinada. like their personality. Porque a gente não gosta muito da We don't personalidade like the way deles. they deliver the word. A gente não gosta muito da forma como ele libera They're not a palavra. eloquent enough. Eles não são eloquentes o Or suficiente. they don't tell enough stories. Ou eles não falam muitas You have histórias. to realize Você tem que reconhecer God has set the gifts in the church as it has pleased Him. que Deus estabeleceu os dons na igreja como Ele agrada. And a mature person, E uma pessoa madura, a person that's grown up, uma pessoa que está crescendo, spiritual person, uma pessoa espiritual, he recognizes that person studied. ele reconhece, aquela pessoa They've estudou. rightly divided the word of truth. Eles manejam bem a palavra da verdade. I must pay attention. Eu preciso prestar Oh, atenção. they're not as eloquent as Pastor Bud. Bom, eles não são tão eloquentes como o Pastor Bud. They're not as personality as Guto. Não tem uma personalidade tão bacana como a de But Guto. they've studied the word of God. Mas eles estudaram a palavra de So I'm Deus. going to perk up and I'm going to listen. Então eu vou me esmerar e vou ouvir. So your evidence is showing Então a sua evidência está mostrando of being flesh rules. que você está sendo governado pela carne. When we pay attention to the one, Quando a gente presta atenção para um give our half attention to the e other. dá só metade da atenção para outro. He said Apollos is nothing. Ele disse, Apolo não é ninguém, eu não sou ninguém, é Deus que dá o crescimento. Amém. Amen. Amém. But now the thing about it is this. Agora Church, pense sobre isso. signs of carnality. Sinais de carnalidade. If you respond to circumstances Se você responde às the circunstâncias same way the world responds to circumstances, da mesma forma que o mundo you're responde às showing circunstâncias, signs of spiritual você immaturity. está mostrando sinais de imaturidade espiritual. If you're treating people the way
others treat people, se você está tratando pessoas da mesma forma you're showing signs of spiritual que immaturity. elas tratam, você está mostrando um sinal de If imaturidade. you cannot look into a person's life Se você não pode olhar para a vida de uma and pessoa see where they are spiritually, e ver onde elas estão you're showing espiritualmente, signs of immaturity. você está mostrando sinais de imaturidade. Because you can get all mad at people. Porque você pode ficar todo com raiva de Well, pessoas. they got mad at me. Bem, eles ficaram com raiva de mim. Eles se ofenderam comigo. Eles me ofenderam, If a desculpa. person is a baby Christian, Bem, se uma pessoa é um bebê cristão, you must expect them to be offended at times. você tem que esperar que eles ficam ofendidos de You vez must em expect quando. them to be in unforgiveness Você at tem times. que esperar que eles não vão perdoar de vez em That's quando. what baby Christians do. É o que bebês cristãos fazem. It's kind of like you have a little baby, É como você tem um bebê, a little 1-year-old. um aninho de Put idade. an open glass, an open container in front of him. Você coloca um recipiente aberto diante dele, They're going to knock it over eles vão jogar aquilo para fora. because that's what babies do. Porque é isso que bebês fazem. And so I try to tell people, Então eu tento explicar, falar para pessoas. when you see someone with a temper, Quando você vê alguém com temperamento forte, identify them as a baby. identifique ela como Expect it to come bebê. from them. Espere que isso vai sair Never let it delas. take you by surprise. Nunca deixe isso vir como uma They're surpresa. a baby. São bebês. So many of us need to take time Muitos de nós precisam tomar um to tempo identify the spiritual condition of the people that we're dealing with. e identificar a maturidade espiritual das pessoas com quem Before estamos we allow lidando. ourselves to become upset at their conduct toward Antes us. de nós ficarmos chateados com a conduta delas contra nós. If you Contra value nós. the word like the world values the word, Se você valoriza a palavra como o mundo valoriza a then you're palavra, showing signs of immaturity. então você está mostrando sinais de If imaturidade. you don't know much about the devil like the world knows nothing about the Se devil, você não sabe nada sobre o diabo como o mundo não sabe nada sobre o diabo, você mostra sinais de if your imaturidade. worship isn't any greater or Se- better than the world's worship of God, A sua adoração não é melhor do que a adoração que o mundo showing entende signs of immaturity. a Deus, você está mostrando sinais de imaturidade. Immaturity is allowing our flesh Imaturidade é permitir que a nossa to carne govern what we think. governe o que nós pensamos, o que nós dizemos e o que nós fazemos. Amém. But that means then that as Christians, Mas isso significa então que nós, we como have to cristãos, recognize that that is where Christians start out. nós precisamos reconhecer que como cristãos é assim que nós Christians começamos. must not allow themselves to Mas remain os crentes não precisam se permitir a permanecer nesta condição. They must not allow themselves Eles não podem se permitir to remain a flesh ruled a Christian. permanecerem governados pela carne. So where do we begin? Então, onde é que nós começamos? Paul tells us where we begin. Paulo nos diz onde I começamos. fed you with the milk of the word. Eu te alimentei com o leite da 1 palavra. Peter chapter 2. 1 Pedro capítulo 1, versículo As 2. newborn babes, Como novos desire the convertidos, sincere milk of the word. desejais o sincero leite da palavra para que The feeding cresceis. of the word of God O alimento da palavra de is what Deus is necessary to cause the growth é o que é necessário para fazer com que from a haja immature crescimento Christian to a mature Christian. de um crente maturo para um crente maduro. It starts out with the word. Começa com a palavra. Paul said these words. Paulo disse estas I palavras: planted, Eu plantei, Apollos watered, Apolo regou, but God gives the increase. mas Deus dá o crescimento. When Paul said I planted, Quando Paulo disse eu plantei, what he means is this. o que ele significa é isso. I'm the one that came into your life Eu sou aquele que veio para a sua and vida I formed beliefs e eu in your life. formei crenças na sua The vida. food that a young Christian needs A comida que bebês cristãos in precisam, order to grow spiritually novos convertidos, para que eles cresçam, is Bible-formed beliefs. são crenças, formação de crenças bíblicas. The primary purpose of teaching O propósito primordial do ensino is to form beliefs é formar crenças within a flesh-ruled Christian. dentro de um cristão que é governado pela Let's carne. say that again. Vou dizer de novo. The primary
The primary purpose of the word O propósito primordial da palavra is to form beliefs within our lives. é formar crenças na nossa vida. Go with me, if you will, Vamos comigo, por to favor. Matthew chapter 6. Mateus 6. Jesus taught with purpose. Jesus falava com propósito. Jesus taught for the purpose of forming beliefs within our Jesus lives. ensinava com o propósito de formar crenças em nossa You're vida. very familiar with this passage. Você é muito familiar com esta passagem. A Sabbath day was come. O dia de sábado tinha And he chegado began to teach in the synagogue. e ele começou a ensinar na And sinagoga. many hearing him were astonished. Isso é Matthew? Mark. Mark. Desculpa, é Marcos. Desculpa. Mark chapter 6, Marcos 6. Desculpa aí. verse 2. Versículo 2. And many hearing him Marcos 6, 2. E muitos o ouviam were astonished at his e words. estavam admirados das palavras He dele. said, from whence does this man these things? E eles disseram, de onde lhes vêm essas coisas? What wisdom is this which is given unto E him? que sabedoria é esta que lhe foi dada? That even such mighty works are wrought by his hands. E como se fazem tais maravilhas por Is suas not this mãos? the carpenter, Não é este o the son carpinteiro, of Mary, o filho de the Maria, brother of James, Joseph, Judas, Simon? irmão de Tiago, José e de Judas e de And Simão? they were offended at him. E eles estavam ofendidos Jesus com ele. saith unto them, Jesus disse para eles, prophet is not without honor, but in his own country, among his own kin, and his own home. um profeta não é senhor a não ser que seja na sua casa. And he could there do no mighty work. E ele não pode fazer muitas Except obras that he ali, laid his hands upon a few sick folk. a não ser que ele impôs as mãos sobre alguns que estavam doentes e os curou. And it says these words E diz essas in palavras, verse 6. versículo And 6. he went round about the villages, E ele percorria as aldeias teaching. ensinando. The question we have to ask A ourselves is pergunta que nós temos que nos fazer é essa: this: why did he go around about the villages teaching? por que é que ele percorria pelas aldeias ensinando? He taught Ele ensinava to form the beliefs within the people para formar a crença no povo, that they would need in order for him to be able to heal them. que aquilo que eles precisavam para que ele pudesse And he curá-los. could there do no mighty work. E ele não pode fazer muitas Except maravilhas that he laid ali, his hands upon a few sick folk. a não ser que ele impôs as mãos sobre And alguns he marveled because doentes. of their unbelief. E ele se admirou por causa da incredulidade deles. E ele saiu pelas Why did he aldeias go round about the ensinando. villages teaching? Por que ele saiu ensinando? To form the beliefs within the people that they would need. Para formar a crença no povo que eles In order for precisavam. him to be able to heal them. Para que Jesus pudesse curar essas pessoas. Jesus taught for the purpose of forming beliefs. Jesus ensinava para esse propósito, formar crença. Nós devemos ensinar para este propósito, formar crença. John chapter 20. João 20. In John chapter 20, Em João, capítulo 20, John tells us why he wrote the book of John. João nos fala por que é que ele escreveu o He livro de wrote João. with purpose. Ele escreveu com propósito. The purpose of the book of John O propósito do livro de João is found in verse 30. está no versículo 30. And he said these words. Ele disse essas palavras. And many other signs truly did Jesus in the presence of the disciples, E muitos outros sinais Jesus fez na presença dos which are seus not discípulos, written in this book. que não estão escritos neste livro. But these are written Estes, porém, foram that you escritos might believe para que that creiais Jesus is the Christ, que Jesus é o Cristo, and that believing you might have life through his name. e para que crendo tenhais vida em seu nome. John wrote the book of John João escreveu o livro de with João the purpose of forming a belief. com o propósito de formar uma The crença. belief that Jesus is the Christ, A fé, no caso, de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. and that we might have life through his name. Para que tenhamos vida em seu He nome. taught with purpose. Ele ensinava com propósito. But there's another reason why we are to teach. Mas existe um outro motivo por que precisamos ensinar. Eu posso encontrar Reasons why we teach the Bible. duas razões por que ensinamos a Bíblia. Number one is Número to 1 form beliefs. é para formar crença. Number two, Número 2, to strengthen para our beliefs. fortalecer as nossas crenças. The primary purpose of O teaching propósito primordial do ensino is two issues. são duas questões. Now we have to understand this, Agora a gente tem que entender isso. that there are people that stand up here Que existem pessoas que vêm that aqui, are encouragers. que são encorajadores. And we need times of encouragement. E nós precisamos de um tempo de There's people that encorajamento. stand up here Tem pessoas que vêm aqui para o and púlpito they inspire. e eles te inspiram. But there's people that stand up Mas here tem pessoas que vêm para cá and teach.
e ensinam. And they are to teach E eles devem for ensinar the purpose of forming para o belief propósito de formar crença no or povo strengthening what they already ou believe. fortalecendo aquilo que eles já creem. Paul said it this way. Paulo disse desta forma: I planted, eu plantei, Apollos watered. Apolo regou. The watering of the word, The watering of your beliefs. regando a palavra ou regando It's a as suas very crenças necessary thing. é uma coisa muito necessária. Go with me if you would to Luke. Vamos comigo para Lucas, Chapter 8. Lucas 8. Our beliefs must be continually watered. Nossas crenças ou nossa fé precisa ser continuamente regada. In reality, Na realidade, if we understand this principle, se nós entendemos este princípio aqui, that we are to teach for the purpose of forming beliefs que nós devemos ensinar com o propósito de formar and to crenças strengthen what we already e believe. fortalecer aquilo que já cremos. If every one of us in this room Se cada um de nós aqui nesse prédio viesse, chegasse aqui no with the auditório purpose of I'm either going to have a belief formed within my life, com o propósito do seguinte: ou eu vou ter uma crença formada, ou eu vou ter uma crença fortalecida na either minha way I'm vida. coming out benefited. De qualquer uma das formas eu estou saindo com And it benefício. doesn't matter how eloquent the person E is, não importa quão eloquente a pessoa doesn't seja, matter how personable the person is, não importa quão boa personalidade a if the pessoa person has tenha, studied the Word of God, se a pessoa estudou a palavra de Deus e maneja bem a palavra de Deus, se eu venho com I'm propósito, going to come out with something. eu vou sair daqui com alguma coisa. You know as well as I do Você sabe muito bem como eu, that you don't go window shopping in the grocery que store. você não vai fazer compras na vitrine lá no Let's supermercado. just go see what people are doing with the potato chip Ou bags lately. vamos ver como é que o que eles fazem com o saco de batata. Let's just stroll through this grocery store and see what maybe Vamos ver lá no supermercado if they've changed the cereal boxes. se eles já mudaram a caixa do cereal. When you go into a grocery store, Quando você vai para um supermercado, go in there with purpose. você vai lá com um You propósito. always come out with E what you você go in there for. sempre sai com aquilo que If você you foi were to come buscar. into a church service, Se você vem para um culto na care igreja, who's preaching, eu não importa quem esteja my pregando, favorite or my non-favorite, meu favorito ou meu menos I favorito. can have a belief formed Eu within me today. posso ter uma crença formada em mim hoje, ou eu vou ter uma crença fortalecida em mim hoje. De qualquer forma, eu vou sair abençoado. Never again E você nunca leave a mais service disappointed ever vai again. sair de um culto But desapontado. if you don't come in for any reason, Mas se você vem sem nenhuma you're not razão, going to go out with any reason. você vai sair sem nenhuma razão. Bible students, can I have an amen? Os alunos bíblicos, posso ouvir um amém? Amen? Amém. Now I'm going to say this. Agora eu vou te dizer isso. The reason why we are to fortify our belief, A razão pela qual devemos fortificar as nossas because crenças your beliefs can be abandoned. é que as suas crenças podem ser abandonadas. Do you know the word apostasy? Você conhece a palavra apostasia? Apostasy? Apostasia. Now the Spirit speaketh expressly Agora, o Espírito fala that in de the forma last- veemente that in the last days que nos últimos dias many will depart from the faith. muitos se apostatarão da That's fé. apostasy. Isto é apostasia. Apostasy is simply the abandonment of beliefs that have been previously embraced. Apostasia é simplesmente o abandono de crenças bíblicas que foram colocadas antes. When the word is not continually watered in our lives, Quando a palavra não está sendo continuamente we regada have na a nossa tendency vida, to a gente tem a tendência drift away from it. de sair um pouco dela. We must remain true to our Nós beliefs. precisamos permanecer fiéis com a nossa We must crença. not apostatize from them. Nós não podemos nos apostatar I delas. found this to be true that we apostatize for 3 reasons. Eu descobri a razão, 3 razões pela qual nós nos Isso aí mesmo. Vai. Nos Yeah, they got it. Apostatar da fé, vai. Thank you. Obrigado. And 3 3 reasons. reasons why people 3 razões. abandon what they believe. Porque pessoas abandonam o que eles In creem. the midst of problems, No meio de problemas, in the midst of false doctrine, no meio de doutrinas and falsas. the good life. E a boa vida. There are three arenas Existem 3 arenas through which people find themselves abandoning what they believe. pelas quais pessoas se encontram abandonando aquilo que elas When creem. they're going through the difficult times. Quando elas vão por problemas When difíceis. false doctrine is offered to them. Quando uma doutrina falsa é oferecida a When they're elas. experiencing the
good life. ou quando elas estão experimentando a vida boa. You remember Você se lembra the cares of this world, que os cuidados deste mundo the riches, e o engano das riquezas e choke the word. o desejo pelas riquezas veio e sufocou a palavra. Paul said this, Paulo disse for isso, Demas has forsaken me, porque Demas me rejeitou, having loved this present world. amando este mundo presente. The world can attract you away from God. O mundo pode te atrair para longe de Deus, fazendo você se abandonar aquilo que você We crê. need to be careful. Nós precisamos ter That we cuidado, remain true to the word that's been fed us. que nós permanecemos fiéis com a palavra I planted, que tem nos alimentado. Eu plantei, Apolo regou, Deus dá o crescimento. so if you hear your pastor Então, se você ouvir aqui o seu open pastor, his Bible on Sunday abrir a Bíblia dele no domingo, and bring up a subject that you know everything about it. e trazer ou ministrar sobre um assunto que você sabe de tudo sobre Many aquilo, people will just say, "Oh, I know that," muitas pessoas vão dizer, eu sei disso, and they won't pay any more attention. e não to vão it. mais prestar nenhuma atenção a isso. But listen, Mas ouça, if you come in with the purpose, se você vier com o I'm gonna have a propósito, belief formed within eu me. vou ter uma crença formada em mim, ou eu vou ter uma crença fortalecida em mim. De qualquer forma, eu vou sair daqui abençoado. Thank you, Pastor, for Então, watering. obrigado, pastor, por regar aquilo que eu já creio. Glory to God. Glória a Deus. It'll keep me loyal to it. Isso vai me manter fiel a isso. But I was traveling Eu estava viajando from the east coast of America back into da where I live. costa leste de volta para onde eu moro. And I'm on the airplane on a Sunday afternoon. E eu tô num avião domingo à tarde. And I've got my head up against the window. E eu tô com a minha cabeça contra a janela e eu tô cansado. And I'm trying to get some sleep. E eu tô tentando dormir um I've got pouco. to go back now and tomorrow and teach Porque amanhã eu tenho que voltar a ensinar at Raymond, USA. no Rema, nos Estados And Unidos. so I'm trying to get some sleep. Então eu tô tentando dormir um I pouco. taught Friday night, E eu tinha ensinado sexta-noite, sábado à noite, Sunday morning service. domingo de manhã no culto. E eu estava tão cansado. And on the inside I heard these words. E por dentro eu ouvi estas What palavras. good is it? Que bom é Spend all that time gastar todo esse tempo forming those beliefs within formando those people essas crenças if they nesse don't know povo, what to do with them once they got se them. eles não sabem o que fazer uma vez que eles recebem. I'm wide awake. Eu acordei, I heard it strong. me despertei, eu ouvi aquilo What forte. good is it? O que bom faz? Spend all that time Que bom faz gastar todo esse tempo formando crenças naquele if povo, they don't know what to do with them se once they eles got them. não sabem o que fazer uma vez que eles recebem. I thought about it the whole way home. Eu pensei sobre aquilo no caminho todo para casa. I went into the instructor's lounge. E eu fui para a sala dos professores. E eu perguntei para todos os professores What's the ali, purpose of your beliefs? qual é o propósito da sua crença? Not one of them could tell me the right answer. Nenhum podia me dizer a resposta I certa. went into my classroom. Eu fui para a minha sala de aula, Students. alunos do segundo I ano. said, what's the purpose of your beliefs? Eu perguntei qual é o propósito da sua crença. One student raised up her hand. Um aluno levantou a mão. The purpose of your beliefs is so that you can be healed. O propósito da sua crença é para você ser I curado. said, there's a lot of people who hear, Eu falei, existem muitas pessoas que ouvem e but creem, they're never healed. mas eles não são curados. One other person raised up Uma his hand, pessoa levantou a mão. and he said, the purpose of your beliefs. Ele falou, o propósito da sua crença é para você ser próspero. There's a lot of people who believe that are never prosperous. Eu falei, tem muitas pessoas que creem e nunca vão ser prósperos. E dentro eu ouvi, See, veja, tá vendo? I suddenly realized as a Bible teacher, De repente eu reconheci como um mestre da I had Bíblia assumed that the people that I was teaching que eu estava presumindo que as pessoas para quem eu ensinava entendiam o propósito por trás beliefs that I had planted within their das lives. crenças que eu estava plantando na vida I had delas. assumed that. Eu tinha presumido a So I isso. never talked about it. Então eu nunca falava sobre essas What is the coisas. purpose of your beliefs? Qual é o propósito das suas crenças? The purpose of your beliefs O propósito das suas crenças é para governar o que você pensa, o que você diz e o que você faz. That is your purpose of your beliefs. Este é o propósito da sua crença.
That is the purpose of your belief. Este é o propósito da sua crença. The question that we have to ask ourselves is this. A pergunta que temos que nos fazer é esta. Am I growing spiritually? Eu estou crescendo espiritualmente? Am I allowing what I believe? Eu estou permitindo aquilo que eu creio Impact on what I think ter um impacto naquilo que eu penso, naquilo que eu digo, and what I do? naquilo que eu faço? Am I allowing it to have an impact with my marriage? Eu estou permitindo ter um impacto no meu Are my casamento? beliefs touching my As minhas crenças estão parenting skills? tocando o meu talento de como ser Am I pai e allowing mãe? what I believe Eu estou permitindo que as minhas crenças tenham um impacto on what I think? naquilo que eu penso, naquilo que eu digo, naquilo que eu faço. Now do you understand? Agora você entende. And I, brother, could not speak it to you as a spiritual. E irmãos, eu não pude falar a vós como espirituais, As the carnal. mas tive que falar a vós como I carnais. fed you with milk. Eu te alimentei com leite e não com For carne. hitherto you were not able to bear it. Porque vocês não poderiam suportar e nem agora o podeis. See the reason why that Paul Você, fed them the milk of the word. você sabe, vê agora a razão por que Paulo os alimentou com a palavra, o leite da palavra? Give them another option O que dá a eles, então, uma outra opção. where they can govern their thoughts, their words, their actions. De onde agora eles podem governar o que eles pensam, dizem e fazem. Before the word of God is planted within your life, Antes da palavra de Deus ser plantada na sua vida, all you have tudo que você tem is your flesh. é a sua carne. This is my flesh. Essa aqui é a minha carne. I always wanted to be his size. Eu sempre quis ser do tamanho dele. This is my flesh. Essa aqui é a minha carne. And now I'm just got born again. E agora eu nasci de novo, acabei de nascer de novo. E tudo que eu tinha, ou tudo que eu tenho, minhas ações, meus pensamentos, o que eu digo é a minha carne. And so my flesh leads me. Então a minha carne vai me guiar. And I have a potty mouth. E eu tenho uma boca bem And I suja. have attitude. E eu tenho atitudes ruins. And I get in moods. E eu fico And I show up at com temperamento ruim. Eu chego atrasado no trabalho. temper toward my wife. E eu sou temperamental com a minha esposa. Porque eu tenho sido governado pela minha carne. Então, de The repente, word of God is a given palavra de Deus é dada a mim. and all of a sudden, E de repente, now, agora, flesh always wants to do what it a wants carne to do. sempre quer fazer o que ela quer fazer mesmo. Yeah. Sim. And now the word of God is E agora planted a in my palavra de Deus foi plantada na life. minha And when the word vida. of God is planted E, within my e life, quando a palavra de Deus é plantada na minha vida, eu agora tenho uma escolha. respond from my flesh. Eu posso responder com a minha carne, ou eu posso responder da minha crença que foi formada. Eu tenho uma escolha. But there's people today Mas existem pessoas that hoje have the word of God planted within que their life. têm a palavra de Deus plantada na vida And they delas. act like they don't even have E the eles word. agem como se eles nem têm a palavra. Então eles mantêm sendo governados pela sua carne. Yes. Sim? The reason why that Paul A razão pela qual Paulo fed them the milk of the word os ensinou o was to leite da give palavra them another option. é para dar a eles uma outra opção de onde eles podem responder. I cannot respond from my Eu não, Bible-formed beliefs. eu não posso responder da minha crença bíblica ou eu posso responder da minha I carne. have a choice. Eu tenho uma escolha. Do you remember these words? Você lembra dessas palavras? We having the same spirit of faith. Temos o mesmo espírito da I fé. believed and therefore have I spoken. Eu criei, por isso falei. We also believe and Nós therefore também speak. cremos, portanto, também That is falamos. an individual Esse é um indivíduo that's speaking from his que está Bible-formed falando da sua crença que é formada nele. Você lembra dessas beliefs. And I palavras? brought him word again. E eu trouxe a palavra Joshua novamente. speaking to Caleb. Josué falando com I Caleb. want my mountain. Ele disse, eu quero a minha montanha. Caleb disse para Moses Josué. had promised him a mountain. Moisés havia prometido a ele uma montanha. Joshua, get the people into the promised land. Se ele ajudasse Josué a levar o povo para a terra prometida. Agora Caleb tem 85 anos de idade. Eles estão na terra prometida. And Caleb comes to Joshua. E Caleb chega até I Josué. want my mountain. Ei, eu quero minha montanha. And he begins to repeat some of the E things ele that happened. começa a repetir algumas das coisas que aconteceram quando ele era um I espia. was 40 years old. Ele disse, eu tinha 40 anos de Moses idade. sent us into the promised Quando land. Moisés nos enviou para a terra prometida para And sermos I espias. brought him word
again. E eu trouxe para ele a palavra de novo, como estava de acordo com o meu coração. Words did he bring? Que palavras que ele trouxe? Let us go up at once and possess it, for we Vamos well able. subir e possuir, porque somos bem capazes de possuir. What words did the 10 spies bring back? Quais palavras que os 10 espias trouxeram? From what their flesh saw. Da carne, daquilo que a carne deles viram. There's giants in the land. Tem gigante na terra. There's walled cities in the land. A terra está muito fortificada. E não é verdade That them connected to their flesh que aqueles que estavam conectados com a sua carne morreram. The two, Joshua and Caleb, Os dois, Josué e Caleb, eles permaneceram conectados com a sua fé, conectados com aquilo que eles criam, e eles viveram. Amém. we have a responsibility. Nós temos uma responsabilidade. Obrigado, Renato. Obrigado. Obrigado. We have a responsibility Nós temos a responsabilidade to allow our Bible-formed beliefs de permitir que as nossas crenças sejam formadas, tenham um impacto naquilo que dizemos, pensamos ou fazemos. teaching one day, Mas eu estava ensinando um dia, the classroom. ensinando na sala de aula. About 400 students in Nós that tínhamos 400 alunos, mais ou classroom. menos. And I'm in the middle of the aisle, E eu estou no meio do corredor, just like this. desse jeito aqui. And I'm teaching away, E eu estou ensinando, teaching on this principle. ensinando esse princípio aqui. And all of a sudden, E- I heard these words. E de repente eu ouvi essas palavras. Tá errado. I turned around and I looked at that diagram. Eu virei, olhei para o slide Students didn't know what was going on. e os alunos não sabiam o que estava I acontecendo. turned around and I said, Eu looked at it. olhei, virei e I said, olhei. it's right Eu disse, não, tá certo. on the inside. Por dentro. I turned around and kept on E teaching. eu me virei e continuei 2 ensinando. minutes later, Alguns minutos depois, eu ainda estou ensinando sobre esse mesmo princípio, mesmo ainda no mesmo lugar. E por dentro eu ouvi essa palavra. Tá errado. I turned around. Eu virei, Students didn't know what was going on. os alunos não sabiam o que estava And I said to the acontecendo. Lord, it's right. Eu disse para o Senhor, não, tá I certo. turned around and I kept E teaching. eu virei de novo e continuei ensinando. About 3 or 4 minutes later, 3, 4 minutos I depois, heard these words. eu ouvi estas I palavras. said it's wrong. Eu disse que está errado. And I turned around and E I eu said, virei e eu disse, Senhor, Lord, you're going to have to show me where that's wrong. o Senhor vai ter que mostrar onde é que está And he said errado. these words. E ele disse estas palavras. Not be governed Você não pode ser by governado two things. por duas coisas ao mesmo tempo. You're either going to be governed Ou você vai ser governado by your Bible-formed beliefs, pelas suas formas de crenças. or you're going to be governed by your flesh. Tiago, põe lá. Ou você vai ser But you cannot governado be governed by two pela things. sua carne. Você não pode ser governado pelas duas coisas ao mesmo tempo. Amém. Now you understand this. Agora você entende isso. You can be governed by your Bible-formed beliefs in your marriage Você pode ser governado pelas suas crenças and not be governed by your Bible-formed beliefs on the no job. seu casamento e não ser no seu trabalho. Be succeeding in your marriage, Ser bem sucedido no casamento failing on your job. e falhando no seu trabalho. I've seen people that have governed by their Bible-formed beliefs Eu já vi pessoas que foram governadas pelas suas crenças bíblicas com relação ao seu corpo físico, and governed by their flesh concerning their finances. para cura e serem governados pela carne e nas Succeed in finanças, their health, bem-sucedidos na saúde, struggling in their finances. tendo dificuldades nas finanças. Yes? Sim, Yes? sim. Every one of us in this room Cada um de nós aqui nesta has sala areas tem áreas where we are connected to our flesh, onde nós estamos conectados com a nossa carne, e cada um de nós nessa sala where we're connected to our tem Bible-formed áreas onde nós estamos conectados com as nossas crenças bíblicas. I E saw eu it. vi aquilo, eu vi. And so I started teaching about that particular Então, issue. eu comecei a ensinar sobre And I'm back aquela up here in the questão. middle of the classroom E eu again. estava lá de novo, no meio da sala, And I'm teaching ensinando. about the fact that you cannot be governed by two E eu things at the same estou time. ensinando lá, dizendo que você não pode ser governado por duas coisas ao mesmo tempo. E de repente, por dentro de mim, eu ouvi estas And palavras. that is a picture of a hypocrite. E aquilo ali é a imagem de um hipócrita. What is a hypocrite? O que é um hipócrita? A hypocrite is a person who believes one thing Um hipócrita é uma pessoa que crê uma and coisa does something else. e faz outra.
I never had seen it before. Eu nunca tinha visto isso antes. That is a picture of a hypocrite. Aquilo ali é uma imagem de um hipócrita. The world has actually handed to us O mundo, na verdade, entregou para why nós. they do not listen to us. Por que que eles não nos ouvem? They've told us to our face, Eles disseram isso na nossa cara. and we don't want to pay attention E to a it. gente não quer prestar atenção a isso. We've said no, 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 Nós no, dizemos, não, não, no. não. Because they've said Eles já the disseram. reason why we don't listen to you A razão pela qual nós, no mundo, não ouvimos vocês, porque vocês são todos um bando de hipócritas. Everybody say it. Todo mundo diga, hipócritas. Everybody say it. Todo mundo dizendo, The world has told us o mundo nos disse. why they don't listen to us. Por que é que eles não nos ouvem? It's because they know what we believe. Porque eles sabem o que nós They cremos. know what we've been taught. Ou eles sabem o que nós fomos Jesus ensinados. said these words. Jesus disse essas palavras. commandment I give unto Um you, novo mandamento vos you dou, love one another, que vos ameis uns aos Even outros, as I have loved you. até mesmo como eu vos That you amei. love one another. Que vos ameis uns aos By outros, this shall all men know porque nisto todos conhecerão that you are my disciples. que vós sois meus If you discípulos, have love one for se another. vos ameis uns aos For outros. by this shall all men Por know. isso todos conhecerão. That speaks of sinners. Isso fala dos pecadores, fala dos que não são crentes. People that have never come into our church Pessoas que nunca vieram para a nossa igreja. know what Christian love is. Sabem o que é o amor cristão. They can recognize it when it is present. Eles reconhecem quando está They can presente recognize it when it is e absent. eles reconhecem quando está ausente. They know Eles sabem how we Christians como nós, are crentes, supposed to interact with our spouses, devemos interagir com os nossos raise cônjuges, our children, criar os nossos filhos, work on the job. trabalhar no nosso trabalho. Eles sabem. And when they see us E quando eles nos veem, not connecting our thoughts, our não words, our conectando as nossos pensamentos, actions to our ações Bible-formed beliefs, e palavras com a nossa formação de crenças, hypocrite. hipócrita. Then they don't listen to us. E então eles não nos ouvem. They don't pay attention to our words. Eles não prestam atenção nenhuma às nossas If you want to palavras. gain access into your Se você quer ganhar acesso into the people's lives that you work with, na vida das pessoas com quem você be able to trabalha speak into their lives e the ser living word capaz of Christ, de falar para elas a palavra viva de Cristo, live what you believe. viva aquilo que você Live creia. what you believe. Viva aquilo. Live what you believe. Viva aquilo que você Live crê. what you believe. Viva o que você In crê. your homes, Nas suas on the casas, job, nos seus with trabalhos, your health, com a sua saúde, finances, com as suas finanças, with your mind, com a sua mente, your words, com as suas palavras, with your actions. com as suas live ações. by what you believe. Viva aquilo que você crê. Amen. Amém. Very quickly, let's close. Rapidamente, vamos concluir. This, Isto for teaching purposes, para propósitos de ensino, we are to allow nós devemos our Bible-formed beliefs permitir que a nossa formação, nossa crença, to govern what we think, say, and do. forme e governe aquilo que a gente pensa, diz e How many of you faz. are parents? Quantos aqui são pais? Is this not what you want for your children? Isso não é o que você quer para o seu filho? Beliefs Crenças governing their thoughts, their words, their actions. governando o pensamento delas, ações e palavras. And when they don't, E quando elas não fazem they isso, get, elas ficam, yes? sim, But that's a lot less pain isso é muito menos doloroso than what happens when a husband do que aquilo que acontece quando o does not marido obey the word não obedece a in his palavra marriage. no casamento And he dele. walks out, E ele sai, leaving that mother. saindo aquela mãe com filhos There's pequenos. much more pain Tem muito mais dor when a nisso. flesh-ruled husband Quando um marido governado pela sua carne deixa um casamento than the pain experienced as a little child
É muito mais doloroso do que a dor que uma criança experimenta. Because you didn't walk by what you believe. Porque você não andou por aquilo que você There have been crê. people that have been fired from jobs Pessoas já foram because they're governing their lives by what they demitidas dos seus trabalhos porque governaram as suas vidas pela sua carne. Can I have an amen? Eu posso ouvir um amém? You understand? Vocês entendem? This is the primary principle. Este é o princípio primordial. We have not given any specifics. Nós não demos nenhuma coisa específica, Healing, porque se você está falando sobre cura, ou sobre a autoridade do crente, ou oração, walking in love, ou andando em amor, that's formed within me from the word. isto foi formado em mim Allow that da to govern what I palavra. think, say, and do. Eu devo permitir que isso governe aquilo que eu penso, digo e faço. Very quickly, Rapidamente. I was teaching this one day, Eu estava ensinando isso um dia. and all of a sudden, a little lady came to me. She de was repente- it was actually in healing school. De repente, eu estava, na verdade, no centro de cura, e uma senhora veio para mim, She cried, her e ela eyes estava were so full. chorando tanto. She said, "You don't understand." Ela disse, você não entende. When I heard Quando eu ouvi that I had cancer, que eu tinha câncer, I lost it emotionally. eu simplesmente me desequilibrei emocionalmente. Eu me fechei por semanas no meu She quarto. started crying the more. E ela começou a chorar ainda Ran mais. out of the room. Ela saiu correndo da sala. She ran out of the auditorium. Ela saiu correndo do Got in her car auditório. and quickly sped off. Entrou no carro e dirigiu I went back rapidamente. to my office. Eu voltei para o meu And I escritório began to pray about that little lady. e eu comecei a orar por aquela And I senhora. heard these words on the E eu inside. ouvi estas palavras por This dentro. little lady Aquela has senhora come to the conclusion chegou à conclusão that your initial response que a sua resposta is a inicial permanent response. é uma resposta terminal. You can encounter a sickness or a disease Você pode encontrar uma doença ou uma and enfermidade, respond from your flesh. encarar isso e responder com a sua carne. And you can adjust yourself E você pode se by the ajustar decision of your will pela decisão da sua and vontade reconnect yourself e se reconectar to your Bible-formed beliefs. com as suas formas, com as suas crenças bíblicas. Não importa quão deprimido você tenha ficado, quão desencorajado você tenha You can ficado, change você pode mudar from where you can respond de from. onde você vai responder You aquilo. can change Você pode mudar from where you can respond de from. onde você vai responder. And what happened was this. E o que aconteceu foi isso. See, once again, Sabe, de novo, both os dois. flesh, Carne, Bible-formed beliefs. crenças formadas. You will never find yourself Você nunca vai se encontrar in this position. nessa posição aqui. There is no neutral position Não existe uma posição neutra. ever. Nunca. You're either following Ou your você flesh vai seguir a sua carne, or you're following ou your você vai Bible-formed seguir a beliefs. sua crença There is bíblica. never a straddling of the fence. Nunca vai ser uma coluna do meio. Neutral. Neutro. So what happens is when you follow your Então, o flesh, que acontece é que quando você segue a sua carne, hopelessness sets in. a falta de esperança entra, depressão entra, Discouragement sets in. desencorajamento entra. Quando você segue a sua forma bíblica, força entra, Victory sets in. vitória entra, Freedom sets in. liberdade, libertação entra. Because you're connected to your Porque Bible-formed você beliefs. está conectado com a sua crença Now bíblica. listen to me now very carefully. Agora me ouça atentamente. And who you feed the most E a quem você alimenta has mais? the loudest voice. Tem a voz mais alta. How many of you have ever encountered someone in your home? Quantos aqui já encontraram alguém na sua casa? They have fed on how much that person offended them. Que eles se alimentaram tanto de quanto aquela pessoa os They ofendeu. talk about it. E eles falaram sobre aquilo. Eles pensam sobre aquilo. Everything they look at Tudo que eles olham reminds them about that offense. lembra aquela ofensa. And that just builds flesh up. E isso deixa a carne bem musculosa.
To where all of a sudden, when your beliefs say walk in love, Quando, de repente, quando a sua crença diz ande em amor, porque você não está alimentando bem como deveria, it's a weak little voice. é uma voz bem pequenininha e calma. Porque tudo que você tem feito, Rehearsing that offense. você está ensaiando aquela ofensa, repetindo aquela ofensa toda vez, toda vez. Eu estou te falando, a voz mais alta é aquela a quem você mais alimenta. Se você entra na palavra de Deus e você começa a alimentar as suas crenças, fortalecer a sua crença, fortalecer a sua crença. Então, quando o pensamento da ofensa, quando vem, então você pode lançar fora, você pode trazer a sujeição, você pode trazer aquela imaginação. Vou dizer de novo, Who you feed the most a quem você alimenta has the mais, strongest voice. tem a voz mais alta. But I found this to be true. Obrigado, Obrigado. gente. Mas eu descobri That you can change from where you respond from. que você pode mudar de onde você And I responde. begin to go through the Word of God. E eu comecei a ir na palavra de Deus. And I begin to look at circumstances. E eu comecei a ver circunstâncias. Sarah, Sara, when she heard the promise of the child, quando ela ouviu a promessa do filho, responded from her flesh. ela respondeu pela carne, da posição carnal. Os 10 espias, When they saw the walls and the giants, quando eles viram as muralhas e os gigantes, eles responderam da carne. when Israel saw Goliath, Quando Israel viu Golias, they hid in their trenches. eles se esconderam nas suas trincheiras. Eles responderam da posição da sua When carne. Thomas heard that Jesus was alive, Quando Tomé ouviu que Jesus estava vivo, eu não vou crer nisso. Até eu ver. Até eu posso encostar o meu dedo no lado dele. Ele respondeu da posição carnal. but there was another group of people Mas tinha um outro grupo de that also pessoas encountered situations que também encararam that situações. responded from their formed beliefs. E eles responderam das suas crenças formadas. Josué e Caleb Saw the same giants. viram os mesmos gigantes, viram as mesmas muralhas, mas eles escolheram responder do coração deles. Respond from their Bible Se eles resolverem escolher da crença bíblica the deles, key to victory. a chave para a The vitória, key to victory a chave para a vitória is responding from your beliefs. é responder da posição da sua crença. A chave para a sua Is the vitória proper use of your beliefs. é o uso apropriado da sua crença. Don't allow your beliefs Não permita que as suas crenças remain in the closet anymore. permaneçam dentro do armário mais. Coloque elas todo dia. Walk in them in your home. Ande elas na sua casa. Ande no seu trabalho com elas. Concerning your health. Ande com relação à sua saúde com elas. Concerning your wallet. Com relação à sua carteira, em cada área. David, Davi, he saw the same giants that the Israelites quando saw. ele viu o mesmo gigante que os israelitas viram. I smell the Qual- blood of an Israelite. Ele dizendo, eu já cheiro o cheiro do sangue dos israelitas. E ele diz, quem é que é esse aí incircunciso aí? That should defy the armies of the living Que God. vai afrontar o exército do Deus vivo. He responded from his Ele beliefs. respondeu da sua crença. He responded from his beliefs. Ele respondeu da posição da sua crença. Even when he was being stoned, Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, forgive him. ele disse, Can I put it perdoe-os. to you like this? Eu posso colocar para você desse If jeito. Stephen had not developed the habit Se Estevão não tivesse desenvolvido o of hábito responding from what he believed, de responder daquilo que ele cria em tempos de Say paz, that again. vou dizer de novo. If Stephen had not Se Estevão developed the habit não tivesse desenvolvido o hábito responding de to responder situations para as situações from his heart do coração dele in the peaceful time, em tempos de he paz, would have never been able to say, ele nunca teria sido capaz de dizer, they perdoe-os, know not what they porque do eles não sabem o que estão while fazendo, he's being stoned. enquanto ele estava sendo apedrejado. Amen? Amém? You can switch. Você pode mudar. And so I found Então examples in the Bible eu encontrei exemplos na Bíblia of people who started out in the flesh de pessoas que começaram na carne and switched. e mudaram.
Matthew chapter 14. Mateus 14. Peter's, well, you don't need to turn there. Você não precisa abrir lá. Peter's walking on the water. Pedro está andando sobre as águas. Jesus said, "Come." Jesus disse, venha. Jesus stepped out of that boat. Pedro saiu do barco e agora estava andando But sobre when as he águas. saw the wind boisterous, Mas quando ele viu o vento, he became afraid. ele ficou com medo. The moment that he saw the E wind no boisterous, momento que ele viu a tempestade, no momento que ele viu a he's tempestade, walking on the water. He's ele walking, está andando sobre as being águas. governed by his beliefs. Ele está sendo governado pelas suas crenças. Mas quando ele viu o vento, a tempestade, ele ficou com medo. E mudou. And beginning to E começou a afundar. and beginning to sink. E começou a afundar. His flesh got him back. A carne dele é que fez ele ir para lá. That Peter started out. Você vê que Pedro começou, He started out with this ele começou, wrong story. é a história errada. Coloque aí no outro That was slide. that. A setinha He deveria started out ser with this. de baixo para cima, de How cima do para you say, baixo. Forgive me. Me perdoe. Me pingo, me pingo. Me Perdoe. pingo. Me pingou é ótimo. Perdoe. Did not Peter start out with his beliefs Pedro não começou com a sua crença and switched to his flesh? e depois mudou para a carne? Então a setinha tem que estar descendo, como está agora. Agora está certo? Não é certo? Tiago, go the back arrow. Thank you. Obrigado. Say my Agora a message. setinha está para cima. In Luke chapter 5, thank you. Obrigado, gente. Lucas 5. Jesus has asked Peter for his boat. Jesus pediu a Pedro pelo seu barco. After he used the boat for preaching, Depois que ele usou o barco para pregar, said to Peter, ele disse para Pedro, launch out into the deep. vá e jogue as redes no Let your nest profundo. down for a draught. Lance as suas redes It para a means pesca. haul. It means a haul. What does that mean? It means a haul. Give me another word. Big. Significa uma coisa bem grande, uma rede de uma forma bem grande, ser lançada de uma forma bem Peter said, ampla. Pedro disse, Peter said, Pedro disse, we've toiled all night long. a gente pescou a noite toda e a gente não conseguiu nada. Fished all night long. Tô a noite inteira pescando, não pegamos nenhum peixe. But then all of a sudden he uses E de the word, repente ele usa uma só palavra. but nevertheless, Contudo, mas contudo, and with that word e nevertheless, com aquela palavra contudo, ele mudou. I will let down my nets. Eu lançar sobre a tua palavra, sobre as tuas palavras lançarei a rede. E no momento que ele lançou a rede, The haul of his life. ele pescou a pescaria da sua vida. Fishermen love to catch big catches. Pescadores amam pescar muito. Eles falam sobre os peixes grandes que eles pescam. Eles sonham sobre isso. Almost kept him from it. Mas a carne de Pedro quase deixou ele sem aquilo. Peter's heart O coração de Pedro, a crença de Pedro, got him the catch of his life. fez com que ele recebesse a pescada da vida dele. Alguns de vocês estão sonhando para ter um casamento bem sucedido, But you're listening to your flesh. mas você está ouvindo a sua carne. This is where you get the marriage of É your aqui dreams. que você vai ter o casamento dos seus sonhos. This is where you get the marriage of your É aqui dreams. que você vai ter o casamento dos seus sonhos. This is where you get the marriage of your dreams. É aqui que você vai ter o casamento dos seus Staying sonhos. hooked to your Bible form belief. Permanecendo conectado à sua crença bíblica. You have the ability to switch. Você tem a habilidade de mudar. All it takes. Tudo que é necessário. You're in the middle of your job tomorrow. Você está no meio do seu trabalho lá amanhã. And you find yourself suddenly responding to your employer from your flesh. E você se vê respondendo para o seu patrão da sua posição da carnal. E você fica com raiva. Não, 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 não. What Brother Doug teach last O night? que o irmão Doug ensinou ontem à noite? Eu tenho que responder do meu coração. What do I believe about this? O que eu creio com relação a isso aqui? I believe I ought to work as unto the Lord and not as unto Eu men. creio que eu devo trabalhar como ao Senhor e não a I believe homens. I ought to work as much as when the boss's eyes are upon me. Eu creio que eu devo trabalhar tanto quanto quando o patrão está me olhando, da mesma forma quando ele não está olhando. Connecting your actions back Você up to your Bible começa a form beliefs. conectar suas ações à sua crença bíblica. Você, meu amigo,
are setting yourself up for a promotion. está se colocando para ter uma promoção. You, my dear friend, Você, meu amigo, set yourself up for a raise. está se preparando para ter Why? um You're connected to your aumento Bible de beliefs. salário. Por quê? Porque você está conectado à sua crença bíblica. One last illustration. Uma última ilustração. Close with A this. gente vai encerrar com isso. All of a sudden, you have difficulties with your teenager, De repente, você tem dificuldades com o seu and you adolescente. don't know what to do. E você não sabe o que fazer. And you talk to this person. E você fala com uma pessoa aqui, fala com uma pessoa ali, e fala com a pessoa acolá. They can't tell you the answer. E eles não conseguem te dizer a resposta. Then in the middle of the night, E então, no meio da you noite, hear these words. você ouve estas palavras. If any man lack wisdom, Se algum homem falta sabedoria, let him ask of God. que ele peça a Deus. How many of you believe that? Quantos creem nisso? So you turn right around. Tá? Você está Say, mudando. Father, forgive me. Pai, me perdoe. And you connect to your E Bible você beliefs. se conecta com a sua crença bíblica. E você pede a Deus. And all of a sudden in your heart, E de repente, no seu coração, you know exactly what you're supposed você sabe exatamente o que você deve fazer. to do. You're walking in your beliefs. Você está andando nas suas crenças. You're walking in the truths that have been fed into your life. Você está andando nas verdades que estão alimentando a sua vida. You're walking as a mature Christian. Você anda como um cristão maduro, crente maduro. Say one more thing. Eu quero te dizer mais uma coisa só. Guto was ministering, Guto estava ministrando and he was encouraging people to speak what they believe. e ele estava encorajando pessoas a dizer o que elas creem. And I heard these words. E eu ouvi estas palavras. Only the immature Apenas os imaturos must be continually encouraged devem estar sendo encorajados to continuamente speak what they believe. para falar o que eles creem. Because if you're a mature Christian, Porque se você é um crente maduro, one more, Chicago. Tiago, Tiago. One mais more. um, One more. mais That's um. it, son. A mature Christian is a Christian who's been taught the word Um crente maduro é um crente que foi ensinado a ele a palavra. and is allowing the word that he has been taught E ele está permitindo que a palavra que lhe foi ensinada a to have an ele impact tenha um impacto on what he thinks, naquilo que ele pensa, what he says, naquilo que ele diz, what he does. naquilo que ele faz. Everybody say think, Todo mundo diga pensar, say, dizer, do. fazer. And he said these words. E ele disse estas Speak palavras. what you believe. Fale aquilo que você crê. Fale o que você crê. I heard these words. E eu ouvi estas palavras por dentro. Only the immature Apenas os imaturos you have to encourage precisam de to encorajamento speak what you believe. para falar aquilo que eles The creem. mature saint Os santos maduros allows his Bible-formed beliefs permite que as suas crenças bíblicas formadas govern what he thinks. governam aquilo que ele pensa, aquilo que ele diz e aquilo que ele faz. And so, Father, we thank you tonight Então, Pai, nós te agradecemos nesta noite for this precious people, por este povo precioso, a people that have loved you, um povo que tem te amado, serve you, que tem te servido, honor you in their homes, que tem te honrado em seus every lares area of their lives. e em todas as áreas da vida deles. May this principle, Que este princípio, this foundational principle, este princípio fundamental, be ever present within their hearts. seja sempre presente nos seus corações, enquanto eles ouvem a palavra de Deus, In times to come, em tempos por vir. when they find themselves Quando eles se encontrarem living by their flesh, vivendo de uma posição carnal, may we have the strength que eles tenham a força to identify and acknowledge para identificar e reconhecer isto and to say, Father, forgive me. e dizer: Pai, me perdoe. I'm not living by what I believe. Eu não estou vivendo por aquilo que eu And get creio. reconnected E se reconectar to their Bible-formed beliefs. à sua forma, à sua crença bíblica. Thank you, Lord Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. While every head is bowed and every eye is closed, Enquanto toda a cabeça está curvada, todos os olhos fechados, there may be some in this room pode haver alguns aqui nesta that noite has the belief that
Jesus loves you. Que você tem a crença de que, sabe, acredita, crê que Jesus te ama. Jesus cares for me. Jesus, ele se preocupa comigo. But your flesh has been holding you back Mas a sua carne está te segurando from accepting Christ into your de life. aceitar a Jesus na sua vida. And you'd say, E você Brother diz, Doug, irmão Doug, it's time for me to accept Christ as é my Lord and tempo Savior. para eu aceitar a Jesus como meu I Senhor need e to act on Salvador. what I believe. Eu preciso agir naquilo que eu creio. Would you just stand, if you will, and come down to the front? Você pode ficar de pé e vir até aqui à frente se essa pessoa é There's você. going to be people that are going to be here waiting for you. Vai ter pessoas aqui esperando por você. You say, Brother Doug, I need Jesus in my life. Você nessa hora está dizendo, eu preciso de Jesus na minha Let's all vida. stand, if you will. Vamos todos ficar de pé. No one moving around. Ninguém se movendo nesse momento. But if you need Jesus, Mas se você precisa de receber Jesus e você crê que Ele te ama, you've just not acted on your belief, mas você ainda não agiu nisso que você acredita, today is your day. hoje é o seu dia. Would you come? Você pode vir até a All made frente. that walk. Todos fizemos esta caminhada. Accepted Christ as our Lord and Savior. Todos recebemos Jesus como Senhor e Salvador dessa forma. Se você é salvo And you need to be filled with the Holy e Spirit. você precisa ser cheio do Espírito Now Santo, it's time. e você sabe que já é tempo, It's time for you to act in what you já é hora de você agir naquilo que você acredita. out of your seat. Eu quero que você saia do seu assento Come and meet this couple down e here. venha aqui à frente. Anyone at all. Alguém Taking your time, está... just looking over the auditorium. Estou olhando para todo o auditório. Tem alguém que precisa receber a Jesus ou precisa receber o batismo no Espírito Santo? O momento é esse. We all must be born again. Todos nós somos salvos, nascidos de novo. So that means then that this lesson then Então significa então que esta lição aqui pertains to each and every one of us. é para cada um de nós. Are we living by what we believe? Estamos vivendo pelo que cremos. If the world Se o mundo, wants non-hypocritical Christians, uma vez que não tivesse crentes que não fossem hipócritas, let's give them what they want. se é isso que eles querem, vamos dar isso para eles. I'm going to say that again. Eu vou dizer de novo. If the world wants non-hypocritical Christians, Se o mundo quer crentes que não são hipócritas, let's give them what they want. vamos dar aquilo que eles querem. Maybe you will join me. Quantos vão se unir God comigo? bless you. Deus te It has abençoe. been my privilege. Tem sido o meu privilégio. I'm honored that you would invite Eu me to estou your wonderful honrado que vocês tenham me convidado para a sua igreja church. I gained maravilhosa. some new friends. Eu ganhei alguns novos amigos aqui. Know that we pray for you continually E saiba que nós oramos por vocês and for continuamente. your great country. E pelo seu país maravilhoso. God bless you. Deus te abençoe, pastor.